Fala, Johnny, fala da galera, dos seus alunos, conta as experiências, cigarros acender, claro. Sexta-feira, a capa da Folha era uma foto sobre poluição de um cara chamado Henrique Manleza. Ele passou aqui pela IMA, fez o curso de fotojornalismo e é um dos N fotógrafos que decidiram se entregar para o fotojornalismo depois de passarem por aqui. A ideia do curso é essa mesma, é de motivar as pessoas para o fotojornalismo, provocar elas para entrarem no mercado e produzirem fotojornalismo de boa qualidade. Para isso a gente aqui faz esse encontro todas as semanas, discute a fotografia do ponto de vista da história do fotojornalismo, dos grandes fotojornalistas, das tendências que a gente reconhece pela história, como é que está funcionando a coisa hoje, o mercado no Brasil, no mundo, e essas novas plataformas tecnológicas e tudo mais. Na verdade, esse é um momento bastante interessante para quem quer ir para o mercado e para quem já está no mercado, porque é a oportunidade que a gente tem de falar de fotojornalismo profundamente, que é uma coisa difícil, não é muito fácil você encontrar essa possibilidade. Nas universidades, por exemplo, nos cursos de jornalismo, a gente passa muito por cima desse tema, fala de uma maneira muito superficial e isso exige paixão, que é o que a gente precisa condenar para produzir fotojornalismo. Beleza, tá ótimo. Se misturar os dois, talvez dê um meio aí. Beleza. E você acha que está faltando um pouco das pessoas que fazem fotojornalismo hoje estarem mais conscientes em relação à mídia, em relação a esse tipo de coisa que acontece, essa manipulação? Você acha que projetos mais independentes valem a pena também? Olha, primeiro, antes de mais nada, as pessoas têm que querer dizer alguma coisa. Na medida que a gente tiver consciência do que a gente quer dizer, a gente vai estudar o fotojornalismo e vai descobrir nele as ferramentas que nós precisamos para fazer o nosso trabalho. Na verdade, hoje em dia existe uma exigência de qualidade muito grande, existe um mercado muito competitivo, mas o fotojornalista que pensa que tem iniciativa, que tem empreendedorismo em relação ao que ele quer dizer, em relação ao jornalismo, à indústria do jornalismo, a mídia, ele tem essa possibilidade na medida que ele conhecer os princípios, os fundamentos e saber se mover nisso. A questão desmistificar um pouco as dificuldades que a gente imagina que existam para chegar lá e falar das coisas realmente importantes que a gente precisa ter, não para chegar lá, mas para caminhar simplesmente e para ir aonde a gente quer. Que existe uma diferença. A gente, antes de entrar no mercado, a gente fica imaginando que é uma coisa super fechada, difícil,
Mas, na verdade, as pessoas estão esperando que você vá lá, que você leve notícia, que você leve informação, que você leve bom fotojornalismo. Eu falava isso no primeiro curso, mas eu tenho visto que as pessoas que saem daqui, elas de fato, elas vão à luta e eu não, apesar de eu ter um certo prazer de fazer isso, de indicar pessoas, eu não tenho indicado muita gente não, eles têm se auto-indicado na medida que eles estão fazendo um trabalho muito bom e reconhecido pelos jornais mais importantes que nós temos aqui no Brasil, né? Pelas revistas importantes. O Marcelo Liso, que é o maior paparazzi do Brasil, tem uma agência, ele as vende bastante no exterior, ele me ligou hoje pedindo para eu indicar fotojornalistas para a agência dele, fotojornalistas que passam aqui na IMA. E você está contribuindo é para uma formação inicial, com certeza, há muito tempo já, de fotojornalistas. Isso é interessante, isso eu faço desde que eu comecei, porque eu tive essa oportunidade quando eu comecei, sabe? As pessoas me trataram muito bem, me deram oportunidade, foram muito carinhosas comigo. Mas, então eu sempre tive esse espírito não de ensinar, porque acho que ensinar é uma coisa muito... As pessoas não aprendem se elas não já souberem do que a gente está falando, né? Você às vezes desperta coisas, né? Legal. Acho que a capacidade que a gente pode ter é essa, de despertar a pessoa para pensar daquela maneira. Mas o que eu tenho indicado, conhecido muita gente que está começando e tenho visto essas pessoas trabalharem por aí. Eu tenho orgulho das minhas indicações, dos meus conhecimentos, dos meus amigos. Mas depois do curso da IMA, isso daí virou uma coisa meio sistemática, entendeu? E eu estou acostumado a ver aqui a pessoa aqui, as primeiras fotos mais sérias, assim, mais engajadas, mais preocupadas. De repente ela começa a publicar no jornal, você começa a ver as fotos dela na Folha todo dia. É uma sensação bacana. Só assim, uma parte dessa foto aqui... Você contribuiu, né? Um olhar aí, tá lá. E como é que é o seu curso? E as pessoas, melhor do que isso, as pessoas têm fotografado muito bem, assim, sabe? Muito classicamente bem. São boas fotografias. Boas fotos, bons assuntos, bons ângulos, bons momentos. Talvez quando eles chegaram aqui, eles falaram, olha, eu conheci o cara lá, mas agora eu estou falando, eu conheci o cara. Eu que estou falando, olha, eu conheci esse cara. Legal, bacana. Então tá, e no seu curso você incentiva a fazer algum projeto mais específico, algum tema? Não, a gente tem trabalhado num tema que surge ali no desenvolvimento. Teoricamente a gente pensa para fazer uma exposição, uma reportagem para vender. Um livro, no mínimo uma reportagem. Que renda alguma coisa. Que renda alguma coisa. Rende, na verdade sempre rende. O problema é a gente ter um pouco de paciência extra para juntar as coisas, editar, fazer uma exposição que dá trabalho. Tem um trabalho ao redor disso aí, né? Tem um trabalho além de fazer a foto, né? Que no caso de uma exposição, é bastante grande. Mas é bacana, a gente tem convites, né, para publicar essas matérias em revistas especializadas. Então o aluno já sai vendo o seu trabalho, muitas vezes publicado em alguma coisa, e já dá um
Um incentivo Ele bacana. tem essa né? possibilidade. Tem essa possibilidade bem... Porque aquela história que eu falei da desmistificação, não é isso, publicar não é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é publicar uma foto que você ama, que você acha importante, que é uma coisa relevante para a história, que é um documento jornalístico. Aí é mais legal, né? Com certeza. Não, mas é bacana isso da pessoa ter a possibilidade de, pelo caminho da fotografia, da imagem, da construção de alguma coisa assim, ela encabeçar uma reportagem, alguma coisa que vá pelo caminho da fotografia, né? E especialmente o fotojornalismo é uma expressão. Então, bonito da história é a gente conseguir se expressar da melhor maneira possível, exatamente do jeito que a gente gosta. E por isso que eu acho que o importante, mais importante do que tudo, é você ter alguma coisa para dizer e querer dizer isso. Isso é bacana. Porque é isso que move todo o resto, entendeu? A maneira de fazer, o lugar onde oferecer, como editar, como publicar, como fotografar, como se preparar, é muito importante, mas nada é tão importante quanto a visão do fotógrafo. Querer dizer alguma coisa. Querer dizer alguma coisa. Precisamos contar essa história. É aí que começa tudo. Precisamos contar como é que deu isso, como é que aconteceu isso. Legal, bacana. Tá bom. Eu vou querer fazer o seu curso também. Legal, vai ser ótimo. Beleza, então. Falou. Vai ser divertido. A gente vai se divertir muito. Isso também é importante. Tá feliz. Se divertir, né? Se divertir. Quando a gente está se divertindo, a gente está aprendendo alguma coisa, pelo menos a ser feliz, né? Fala aí, né, Daniel? Show de bola, eu fiz um curso, recomendo. Isso aí. Sou fruto do curso. Obrigado, João. Falou. Ufa. Dá uma editadazinha. Acho Dá uma olhada, João? Acho que dá. Quer dar uma olhada nas fotos? O quê?